perfeito, nós ainda não somos perfeitos. Mas Ele nos aperfeiçoa em cada dia, através do seu Santo Espírito nas nossas vidas. E enquanto estamos no culto, é o lugar certo e a hora certa para Ele nos moldar também com a sua presença, com o seu Espírito, com aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. E não há melhor lugar do que estar na casa do Senhor. Porque se Ele habita no meio de nós, Ele está aqui e Ele habita no meio do nosso louvor também, quando formos louvar o seu nome. E quando formos ouvir a sua palavra, Ele também vai falar connosco nesta tarde. Amém? Quantos irmãos acreditam nisto? Amém. Glória ao nome do Senhor. Então eu vou orar. Pai, nesta tarde, Senhor, obrigado por estarmos na Tua presença, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos, Senhor, reunidos no Teu nome, Senhor. Para Te louvar, para Te adorar, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que veio a este lugar, Senhor. Se dispôs a vir, Senhor, porque sabemos que temos um encontro contigo, Senhor, neste lugar, Senhor. Porque Tu disseste que onde estariam 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu aí estarias no meio dos tais. E nós acreditamos, Senhor, e mais do que acreditar, nós sentimos a Tua presença, Senhor. Porque Tu és real nas nossas vidas, Deus. Tu entras, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Tu fazes morada naqueles que, Senhor, assim o permitem. E nós estamos aqui nesta tarde, Senhor, porque sabemos que Tu és o nosso Deus. Queremos Te honrar e cultuar nesta tarde, Senhor. Honra a fé de cada um que está aqui na Tua presença nesta tarde, Senhor. Ó Senhor, e acima de tudo, Senhor, glorifica o Teu nome, Senhor, nesta tarde, através também da vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Senhor, nesta tarde possa haver cura de enfermidades, Senhor, possa haver resolução de problemas, Senhor. Também pedimos, Senhor, por salvação, Senhor, por alguém que ainda não Te conhece, Deus. Entregamos tudo nas Tuas mãos e sabemos que vais fazer mais do que aquilo que nós pensamos, Senhor. Porque Tu és um Deus todo-poderoso, Senhor. Para Ti não há limites, Senhor. Para Ti não há impossíveis, Senhor. Deixamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Glória ao Teu nome. Irmãos, façam o favor de ficar sentados. Nós agora vamos cantar o hino número 8 dos nossos cenários. Hino número 8. E este hino fala de um amigo que nós temos que não falha. E esse amigo é Jesus Cristo. Amém? Eu posso falhar. Certamente vou falhar. Outros falham comigo porque nós não somos infalíveis. Quer dizer que em algum momento podemos sempre falhar. Mas este amigo não falha. É verdade. Aleluia. E Ele tem promessas para a tua vida. Obrigado. E se tu creres, Ele não vai falhar na tua vida. Muito obrigado. Amém. Glória ao nome do Senhor. E enquanto cantamos, louvemos o nome do Senhor, porque Ele é realmente o fiel amigo. Amém. Cristo, o fiel amigo. Hino número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Quantos de nós temos lutas? Todos temos. Em cada dia. E se nós temos a plena convicção que Jesus está connosco, Aleluia. nós podemos ter a certeza que não estamos sós. Aleluia. Amém? Amém. Como nós acabamos de cantar, porquê? Porque Ele é o meu seguro guia. Amém. Ele está connosco para nos guiar, para nos proteger, Aleluia. para nos defender, para nos encaminhar no caminho certo. Amém? Irmãos, e quem vai à luta, quem vai à guerra, não é por brincadeira. Porque guerra é coisa séria. Guerra pode-se morrer, pode-se passar por ela e pode-se viver. Quem vai para uma guerra não sabe se volta. Mas quando estamos numa guerra com Jesus, nós sabemos que não apenas estamos sozinhos, mas temos a vitória garantida. Amém? Porque Jesus está connosco. E o meu desafio é que cada irmão nesta tarde, incluindo eu, possa ter esta plena consciência na vossa vida e também no vosso coração.
Podes estar a passar a maior dificuldade, a maior luta na tua vida. E Deus conhece. E Deus sabe o que tu estás a precisar. Mas Deus quer operar e intervir na tua vida. Amém? Deixa ser Ele a guiar. Deixa ser Ele a dirigir. É verdade. Deixa ser Ele a guerrear por ti. Aleluia. Amém? E ele será a vitória para ti. Amém? Nós vamos cantar mais uma vez a última estrofe e o coro. E de seguida vamos ouvir um pensamento da palavra do Senhor e também orar ao Senhor. Amém? Eu vou pedir aos irmãos, vamos ficar de pé, irmãos. Amém. E aqueles irmãos que têm esta certeza, esta garantia que não estão sozinhos no meio da luta, vão levantar as mãos para Deus e vão louvá-lo, porque Ele é o teu seguro guia. Amém? Glória ao nome do Senhor. Nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nesta tarde, irmão, recebe a vitória que Deus tem para ti. Aleluia. Amém? Estás no lugar certo para sair daqui com a vitória na tua mão. Aleluia. Amém? Amém. Porque Jesus prometeu que estaria connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. E esta promessa, Aleluia. como nós ouvimos também falar, porque Jesus é fiel. E Ele Amém. quer cumprir isso também na tua vida. Amém. Irmãos, faça a favor de ficar sentados. Vamos então ouvir um pensamento e depois de seguida mandar ao Senhor. A paz do Senhor. Amém. Espero encontrar os irmãos felizes, bem Aleluia. dispostos esta tarde. Aleluia. Não é fácil. O que não é fácil, não é? Vivemos tempos complicados a todos os níveis, nível financeiro, económico, até de saúde, não é? Tempos complicados, tempos também complicados a nível moral, complicados também. No entanto, como já ouvimos dizer, não estamos sozinhos. É verdade. Temos Jesus ao nosso lado. Aleluia. Com Ele somos mais que vencedores. Podemos ultrapassar as situações. E é Ele que, com o seu poder e o seu amor, nos transmite paz e alegria para o nosso Aleluia. coração. Em que mesmo o mundo, as coisas estando mal à nossa volta, ainda assim nós somos capazes de sentir esta alegria e este amor que não provém de nós. Porque aquilo que provém de nós logo se acaba, logo se cansa. Mas aquilo que provém de Deus é eterno e imutável. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Salmo número 34. E em breves momentos gostava de comentar apenas 3 versículos. Salmo número 34. E gostava de ler o versículo 4, o 5 e o 6. Salmo 34, principiando então no versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Amém. Somente estes 3 versículos. Contextualizando um bocadinho, porque é interessante sabermos, e neste salmo em particular temos a noção de quando é que ele foi escrito, não é?
Portanto, este salmo ele está associado a uns eventos que estão narrados em 1 de Samuel, capítulo 21, entre o versículo 10 e o 22, quando nos conta que Davi estava em fuga do rei Saul, né? Portanto, o rei Davi estava em fuga de Saul e procurou refúgio em Gat, num rei chamado Aquis. No entanto, Davi estava esperançoso que este rei o acolhesse, o tratasse como um exilado político, digamos assim. No entanto, ele foi mal recebido e ele próprio temeu pela vida. Então ele até teve que fazer um certo esquema, fingindo que estava louco e demente, para que o rei o expulsasse lá da corte, e foi assim que ele conseguiu fugir. E depois ele só conseguiu refúgio numa caverna. E então pensa-se que terá sido até mesmo nesta caverna, não sabemos com certeza, mas foi por esta altura com certeza que Davi escreveu este salmo. E quando nós lemos este salmo na sua totalidade, não vemos alguém que está desiludido, não vemos alguém que está angustiado, vemos o contrário, alguém que tem toda a sua confiança depositada em Deus. Amém? Aleluia. Amém. Então, apenas nestes três versículos que eu gostava de destacar deste salmo, gostava de falar em consequências de buscar a Deus. Consequências de buscar a Deus. Davi, neste caso, ele sabia que, por pior que fosse a situação que ele estava a atravessar, ele podia buscar a Deus e ele sempre o iria encontrar. Amém? Amém. Ele sabia disso. Ele tinha a certeza que sempre que buscasse a presença de Deus, ele o iria encontrar. E sabemos que para cada ação existe uma consequência. Essa consequência agora pode ser boa ou pode ser uma consequência má. O mundo em que nós estamos inseridos também faz e vai fazendo as suas escolhas, não é? Vai determinando certas ações. E mediante as escolhas que faz, também colhe as consequências daquilo que escolhe, não é? E aquilo que nós podemos nos aperceber quando olhamos à nossa volta, nos meios de comunicação social, até mesmo em pessoas que nós conhecemos, é o resultado dessas escolhas que o mundo faz. Estamos a ver as consequências de certas escolhas. Hoje trago um desafio que também terá algumas consequências. O desafio que eu te trago hoje é busca a Deus. Busca a Deus e colhe essas consequências. Vamos então salientar apenas 4 consequências que estão inseridas nestes 3 versículos que surgem quando nós buscamos a Deus. Neste caso serão boas consequências, não é? Então, a primeira consequência que eu posso retirar é que ao buscarmos a Deus, uma das consequências é que Ele ouve e Ele responde. Amém? Aleluia. Então vimos aqui no versículo 4, começa dizendo: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Noutras traduções, em vez de acolheu, tem respondeu. Neste contexto é sinónimo, não é? Acolheu, respondeu. E, portanto, no versículo 6 também diz: clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Ok. É difícil encontrar alguém que verdadeiramente nos escute, não é? É difícil. Entre os nossos amigos, entre os nossos familiares até, é difícil encontrar alguém que nos ouça e que esteja genuinamente interessado em nós, no nosso problema, na nossa aflição, naquilo que nós temos a dizer. Às vezes é muito complicado encontrar alguém com quem nós possamos desabafar. É difícil, não é? Mais complicado ainda é encontrar quem nos ouça e tenha resposta ou solução para o nosso problema, para a nossa ansiedade, para a nossa situação. Não só na teoria, porque na teoria às vezes é fácil dar alguma resposta. Faz isto, faz aquilo, funcionou com aquela pessoa e etc. Outra coisa é dar-nos algo realmente palpável que resolva a nossa situação. No entanto, em Deus, nós temos aquele que, por excelência, é aquele que sempre nos escuta, está sempre disponível a nos escutar, e Ele só não nos escuta como Ele tem o poder e a omnisciência de nos dar a solução ao nosso problema. Amém? À nossa ansiedade.
E Ele tem o poder de corretamente responder às nossas questões. É uma resposta, a resposta que Deus nos dá não aponta apenas para uma solução, mas a sua resposta já é a solução. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes já buscaste alguém para te ouvir, não é? E dar-te um conselho, dar-te alguma solução, não é? Mas olha, Deus é aquele que ouve e Deus é aquele que responde. Amém? Amém. Aleluia. Segunda consequência que eu posso retirar destes versículos está na segunda metade do versículo 4, quando diz: livrou-me de todos os meus temores. Eu posso dizer que ao buscarmos a Deus, Ele nos livra dos nossos temores. Amém? Que bendita consequência. É verdade. Não é? Porque não é fácil quando temos algum medo e ficarmos livres desse medo. Não é a nossa força de vontade que nos vai livrar. Porque os nossos medos, os nossos temores é algo que nos domina, é mais forte do que nós. O medo até pode ser útil em algumas ocasiões. No entanto, é também aquilo que tantas e tantas vezes nos escraviza, nos paralisa, não é? Nos mantém imóveis. O medo, não é? Nos faz muitas vezes perspectivar um futuro sem esperança. E é complicado quando vivemos uma vida em que não perspectivamos nada de bom para a frente. Não é? Custa-nos a viver, não temos sentido. É algo complicado e o medo faz-nos isso. No entanto, quem busca a Deus e o encontra, a sua presença o livra de todos os medos. Amém. É aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. É que nós, quando buscamos a Deus, o encontramos e a sua própria presença faz efeito efetivo na nossa vida. Amém. E nos livra desses medos, desses Amém. temores. Obrigado, O Deus Senhor. que a Bíblia nos apresenta é um Deus poderoso que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Amém? É um Deus que está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle de todas as coisas, não temos que ter medo, porque Ele está a resolver, Ele está a tomar conta também da nossa vida. Amém. E dessa maneira nós conseguimos então aquilo que eu falei no início e que já foi falado aqui também. Nós podemos então encontrar na sua presença paz, segurança e esperança. É verdade. Amém, aleluia. Terceira situação ou terceira consequência está no versículo 5. Podemos ver que ao buscarmos a Deus, Ele nos faz regozijar. Fala ali acerca de iluminar, não é? Contemplai e sereis iluminados, não sofrerá vexame ou vergonha. Quando buscares a Deus e o encontrares, eu posso dizer que aquele que com sinceridade busca a Deus sempre o encontra, Amém. porque Deus não se esconde de ninguém. A alegria de Deus era que toda a gente se voltasse para Ele e Ele está sempre de braços. Aleluia. Amém. E então, quando buscares a Deus e o encontrares, receberás uma nova visão. Receberás uma nova visão. Aleluia. Um novo discernimento. Novas de grande alegria. Que trarão alegria e leveza à tua vida. A vida, ela faz sempre o contrário, não é? As situações que passam por nós dão-nos sempre carga, dão-nos sempre peso e tristeza. Mas quando encontramos Jesus, quando encontramos Deus, quando estamos perante a sua presença, Ele nos faz o contrário. Ele nos faz leves, com esperança. Mesmo estando as coisas todas ao contrário, Ele nos faz sentir dessa maneira. Ele transmite. Essa é a presença que te livrará da vergonha do pecado e aclarará as ideias confundidas com as coisas deste mundo. Às vezes este mundo confunde-nos as ideias, não é? Nós às vezes temos dificuldade em distinguir o que é bom e o que é mau, porque o mundo constantemente nos diz, nos tenta impingir que o mal é o bem. É verdade. E às vezes nós próprios temos dificuldade, por tantas vezes estarmos expostos a essas mentiras e a esses enganos, nós próprios temos dificuldade às vezes em distinguir. Mas quando estamos perante Deus, Ele põe a descoberta todas as coisas. E Ele transmite ao nosso coração, através do Espírito Santo, aquilo que é bom, aquilo que é mau. E aquilo que é bom é a sua vontade. É o seu plano e propósito para a nossa vida. Aleluia. Sabemos que a alegria que o mundo oferece é uma alegria efêmera. É verdade, ela existe. Há pessoas que não conhecem a Deus e que são felizes momentaneamente, em certos pontos da sua vida.
em certas situações, experimentando novas emoções. Contudo, é sempre algo que sabe a pouco, que se esvai e depois fica o vazio e fica o desespero. Mas só Deus te pode dar alegria, que é suficiente e duradoura. Amém. Sendo que não precisas procurar alegria em mais lado nenhum. Aquilo que Deus te dá é suficiente e dura para sempre. Só para terminar, então, a quarta consequência que eu gostava de destacar, indo agora para o versículo 6, na segunda parte, quando diz: o livrou de todas as suas tribulações. Ao buscarmos a Deus, Ele nos livra da angústia. Amém? Aleluia! Quem busca a Deus sempre encontra o seu refúgio. Amém. Aleluia! Sempre encontra o seu refúgio. Neste mundo estamos sujeitos a tantas coisas que trazem dor, não é? Trazem preocupação, trazem tristeza, e ter esperança de uma salvação ou de uma mudança que nos tire desse poço pode parecer uma miragem, como se estivéssemos num deserto e estamos à procura da água. Então, ao longe, vemos aquela ilusão que parece água, mas quando chegarmos à beira, afinal não era nada, era apenas uma ilusão, não é? O sol refletido na areia, parecia água, mas não era. Não é? No entanto, quem busca a Deus não encontra uma ilusão, mas encontra uma realidade. Amém, aleluia. Algo real, algo eficaz e algo capaz de transformar. Aleluia. Transformar a tristeza em alegria, a desilusão em esperança. Aleluia, aleluia. E eu vou concluir. Busca a Deus. Busca a Deus. Experimenta as consequências de buscar a Deus. Oh, glória. E verás por ti mesmo uma nova realidade para a tua vida. Amém. Eu não sei se todos nós já temos alguma experiência com Deus, mas se está aqui alguém que ainda não o experimentou, ainda não o buscou verdadeiramente e com sinceridade. Tantas coisas que se fazem no mundo e experimenta-se só para ver se é bom. Olha, experimenta, não te vais arrepender. Aleluia. Busca a Deus e experimenta-o. Amém. Vamos ficar de pé e vou ter uma Aleluia. palavra de oração. E depois pedia também a um irmão que também levantasse a sua voz. Amém. Glória ao teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença no nosso meio, por esta grande oportunidade que nos tens dado de estarmos na tua casa, Senhor, onde a uma só voz te podemos louvar e adorar como só tu és digno, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque realmente as coisas, humanamente falando, são difíceis. Nada está a favor de que vivamos uma vida feliz, vivamos uma vida com esperança, Senhor. Mas é a Tua presença na nossa vida que nos tira desse lamaçal. É a Tua presença na nossa vida que continua a trazer esperança e alegria. Não só a nós, mas todo aquele que Te escolhe seguir na sua vida, Pai. Oh, Senhor, eu não conheço todos que estão aqui, Deus, mas que o Teu Espírito Santo se possa manifestar e tocar nos corações toca, Deus, nesta teu tarde, poder, da para tua no caso de palavra, haver uma pessoa a unção sequer do teu que Espírito ainda não Santo, tenha experimentado, que possa toca, experimentar, Deus, Senhor, para o que Teu prove, poder e para o que Teu veja, amor. Senhor, Convence que Tu és pecado, bom, Senhor. que é bom Convence buscar da a Tua justiça. presença. Faz aquilo que nós não podemos Aleluia. fazer, Senhor. Move-te no nosso meio e faz Amém. grandes coisas. Para a honra e glória do Teu Para a nome. honra e glória do Teu nome, Senhor. E quanto a nós, Aleluia. Senhor, que estamos aqui presentes, Senhor, e já Te conhecemos, Pai, continua a ajudar-nos, Senhor. Continua a ajudar-nos, Somos tão Senhor. frágeis, Pai. É verdade. Desanimamos com tanta facilidade, Meu Senhor. Ajuda-nos a ter na nossa mente Ajuda-nos, sempre Senhor. que Tu és o nosso refúgio. Amém. Que nós podemos falar e Tu nos escutas, Senhor, a cada Amém. dia. E não só nos escutas, mas tens sempre a solução para os nossos Oh, problemas. glória ao Teu nome. Que nós a cada dia Amém. possamos estar mais perto de Ti. Amém. Possamos Aleluia. atentar mais na Tua palavra. Amém. Viver uma vida da qual Tu te possas agradar cada vez mais, Senhor. Pai, Que crescemos em Aleluia. santidade a cada dia, Pai. E que nós possamos então fazer a nossa missão com o que Tu nos incumbiste, que é de levar o Evangelho. Sermos sal deste mundo,
O mundo que caminha para a perdição, Senhor. E isso, se não é o teu poder, nada podemos fazer. Pai. Que o teu Espírito Meu Santo Senhor, possa baixar em nós. aleluia. E realmente nos possa Glória, dar glória ao teu coragem nome. para proclamarmos o teu Evangelho. Aleluia. Àqueles que ainda não te conhecem, aos nossos familiares, aos nossos amigos, àqueles que estão ao nosso alcance, Pai. Que nós possamos falar do teu amor, para também eles experimentem esta alegria que nós um dia sentimos. Glória ao Oh teu Senhor, nome. se está aqui alguém nesta tarde com algum problema, alguma dificuldade, Senhor, atenta, Pai. Sabemos que estás atento aos problemas dos teus filhos, Senhor. Mas te rogamos, Pai, tem misericórdia uma vez mais, Senhor, e atenda aos nossos problemas, mesmo nós não merecendo. Nós te pedimos, em nome de Jesus, Em nome de Senhor, Jesus. que foi à cruz do Calvário, Oh Senhor, pagar Deus, o preço pelos aleluia. nossos pecados, Senhor. Glorifica-te, E por isso nós Senhor, temos esta neste ousadia de lugar, podermos estar Senhor. perante ti, Senhor. Enche-nos, Não por aquilo que Senhor, nós com a tua somos, que nada glória, valemos, Senhor. mas pelo sangue que Cristo verteu Amém. no Calvário. Glória ao Aleluia. teu santo nome. Continua a Aleluia. abençoar este culto, Senhor, logo quando for explanada a tua palavra. Meu Senhor, meu Deus, Abre os nossos teu corações e a nossa servo. mente para que possamos entender a tua Aleluia. palavra e a possamos guardar também. Aleluia, glória ao teu nome, Meu Pai, por Senhor. isto te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Para ficar sentados, nós agora vamos também cantar um coro para levantarmos e doarmos as nossas ofertas, sempre gratuitas, mas de amor para a obra do Senhor. Vamos cantar o coro que diz Cristo, o nome mais alto. Amém. E Ele é o Emmanuel, o Deus connosco. Amém. Porque Jesus veio para nos dar a ligação que estava cortada com o Pai, por causa do nosso pecado. Mas nesta tarde estamos gratos a Jesus, porque Ele veio a este mundo trazer de novo a comunhão com o Pai. Amém? E nesta tarde podemos estar aqui na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor. Pai, nesta hora, quero orar pelo teu servo que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Usa nas tuas mãos poderosamente, Senhor. Não seja ele a falar, mas sejas tu, Senhor, através dos seus lábios. Unge, Senhor, nesta hora com o teu Espírito Santo, Deus. Ó Deus, para que a tua palavra possa vir aos nossos corações e fazer aquilo, Senhor, para que ela se propõe. Senhor, que nesta tarde possa haver cura, possa haver libertação, Senhor, possa haver salvação, porque, Senhor, onde tu estás, coisas grandes podem acontecer. Nós acreditamos, Deus, porque tu és o mesmo ontem, hoje e serás para todo o sempre. Nós acreditamos, Deus, que a tua palavra ainda hoje é eficaz para transformar, Senhor. Independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor, Deus, nós esta tarde entregamos o teu sangue nas tuas mãos. Ó Senhor, e como nós acabamos de cantar, faz a tua vontade nas nossas vidas. Por amor do teu nome, tudo entregamos no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. 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 A paz do Senhor para todos os irmãos. E eu vou dar continuidade ao culto. Eu vou dar continuidade ao tema que os meus irmãos, os meus colegas de equipa estavam a falar que tem a ver em buscar a Deus.
e estar dentro da vontade de Deus. Aleluia. Não buscar a Deus, estar fora da vontade de Deus, paga-se um preço muito alto. O preço é muito elevado e damos graças a Deus porque Deus está no controle de todas as coisas, mesmo muitas das vezes nós esquecermos de buscar a Deus e de sairmos da vontade de Deus. Deus está lá. Deus sabe quem é o seu filho, quem são os seus filhos, as suas filhas, né? E Deus está no controle, mesmo nós esquecemos de buscar a Deus, mesmo nós saímos da vontade de Deus, Ele vai à nossa procura. Amém. Ele vai nos buscar. Ele vai interagir contigo. Ele vai interagir comigo. Porque o nome de Deus é amor. O amor de Deus ultrapassa tudo aquilo que nós possamos imaginar. Amém. E meus irmãos, e a Bíblia então é repleta de exemplos fantásticos. Exemplos fantásticos, e eu vou enquadrar então aqui um exemplo daquilo que temos vindo a falar até agora. Alguém que se esqueceu de buscar a Deus. Na hora da aflição, na hora que ele achava que deveria ser assim, não aconteceu. E é nessas alturas, muitas vezes, não é só buscar a Deus quando tudo está bem, não é? Ei, Deus está no controle, Deus está tudo a correr tão bem. De repente as coisas não estão a acontecer conforme nós idealizámos, então temos um problema. E é aí que nós também deveríamos buscar a Deus. Eu queria partilhar uma palavra com os irmãos em 1 Reis, capítulo 19. E vamos ver no versículo 8. Vamos falar de um homem que os irmãos já ouviram falar centenas e centenas de vezes, mas é sempre bom nós partilharmos a vida deste homem. Eu gosto muito, não só deste homem, mas de outros gosto de ouvir, de estudar acerca da vida destes homens e de outros, porque, meus irmãos, nós nas fraquezas também aprendemos. Eu não conheço os irmãos todos, não sei o que é que vai no coração de cada um. Deus sabe, né? E Deus fala com cada um da maneira que Ele achar que tem que falar e trata de cada um conforme Ele tem que tratar. Eu não sei. Eu limito-me somente a falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus então diz assim, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 8, diz assim: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu com a força daquela comida, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus foi ter com Elias e Elias estava onde? Numa caverna. Diz aqui a palavra de Deus que ele caminhou 40 dias e 40 noites só com uma única alimentação. Como é que isso é possível? Eu não consigo. E eu já tive 3 dias sem comer, sem dormir e em exercício. E digo uma coisa, é muito difícil. Chegámos ao 3º dia e estamos mesmo fracos e cansados. Chegámos ao ponto até de dormir em pé. Quanto mais caminhar 40 dias e 40 noites. Irmãos, vejam a experiência deste homem com Deus. Era imensa, era grande. Aleluia. Era qualquer coisa. Amém. Mas onde é que ele estava agora? Numa caverna. E Deus estava-lhe a perguntar: o que é que tu estás aqui a fazer? Mas irmãos, todos nós conhecemos, ou em parte conhecemos a história de Elias, não é? Mas irmãos, o que nós aprendemos através da palavra de Deus que muitas das vezes presenciar milagres, viver uma vida intensa de milagres, de operações de maravilhas, não é isto que nos faz estar próximo de Deus. Muitos procuram ver milagres. Muitos buscam pelos milagres. E nós vemos tantos milagres acontecer. Mas não é isto que te faz estar próximo de Deus. E nós já ouvimos a falar hoje o que é isto que nos faz estar próximo de Deus. Tu estás a buscar a Deus. Tu estás na vontade de Deus. De quem são os milagres? Mas irmãos, quando nós olhamos para a vida de Elias,
Elias até no Novo Testamento é falado, ele apareceu ao lado de Jesus. Está em Mateus, ele apareceu. Elias de um lado, Moisés do outro. Mas irmãos, Elias viu Deus, presenciou Deus a ressuscitar o morto. Elias viu fogo a vir do céu. Aleluia. Elias, cheio de coragem, vai ter que correr e diz o que é que vai acontecer. Olha, vai deixar de haver água. Olha, agora vai haver água. Este homem era usado de uma forma intensa por Deus. Mas irmãos, então porquê que ele, assim, do auge, de repente está no poço? Como é que é possível isto? Então um homem que vive intensamente o poder de Deus, de repente está cá em cima e de repente está lá embaixo. É para nós ficarmos a pensar, não é? Então os milagres não são bons? Nós não devemos buscar os milagres de Deus, não devemos presenciar os milagres de Deus. Vamos então ver porque é que Elias então daqui passou para aqui. Não é? Isto é que é o porquê. Se ele vivia intensamente a Deus. Logo no início do capítulo 19. No início do capítulo 19, o que é que diz assim? Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então aqui diz porque é que ele, de repente, diz aqui é que ele o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio para escapar. Meus irmãos, ele estava a fugir pela vida dele. Ele estava com medo de perder a vida dele, meus irmãos. Ele estava cheio de medo. Agora, os irmãos, Elias, o corajoso, a fugir cheio de medo pela vida dele. Leva a minha vida a Deus, porque eu não aguento, é demais para mim. Mas ele não viu o morto a ressuscitar, ele não viu o fogo a cair do céu, mas ele não viu. O que é que nós buscamos? Milagres? Nós já temos o maior milagre. Hoje, tu já tens o maior milagre. Aleluia. Glória a Deus. O maior milagre já aconteceu. Aleluia. Para mim, para ti. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Isto é o maior milagre. Então Deus prometeu-nos o quê? Nos prometeu a vida eterna. Amém. Mas o que está aqui, meus irmãos, porquê é que Elias entrou nesse desespero? Porquê? É que aqui não está aqui a dizer que ele buscou a Deus. Elias não buscou a Deus quando foi ameaçado. Tu, quando estás com o teu problema, vais buscar a solução aonde? Vais-te esconder numa caverna? Vais buscar a solução a homens? Vais buscar soluções aonde? Muitas vezes acontece isto, vamos buscar a solução ao médico, vamos buscar a solução ao livro, vamos buscar a solução... Mas já foste buscar conselho a Deus? Porque muitas vezes achamos que Deus perdeu o controle. O que é que Elias pensava? Ele, como estava a ver, tudo era uma certeza. O morto ressuscitou, bem, aleluia. Fogo do céu, tudo consumido. Isto.
E depois o que é que aconteceu? De repente recebe uma carta, olha, tu vai-te acontecer mesmo, tu vais ser morto. Então peraí, e eu? Isto não está a acontecer conforme eu pensei. Então eu pensava que eu ia lá, falava e Acabe e Jezabel iam se arrepender, mas não se arrependeram. Pelo contrário, desafiaram a Deus. Foram desafiar a Deus. Porque desafiar a Elias, desafiar o povo de Deus, desafiar os filhos de Deus, é desafiar a Deus. E Elias esqueceu-se disso e esqueceu-se de consultar a Deus, porque ele pensava que era ele que estava a ser desafiado. Então, o que é que aconteceu? Elias carregou um fardo que não devia ter carregado. Porquê? Porque a ameaça não foi para Elias, foi para Deus. Elias estava ou não estava na vontade de Deus? Estava ou não estava em obediência a Deus? Não é o mais importante. Aleluia. Não é a obediência a Deus. Quem é que Jesus veio? Quando veio à Terra, a quem é que Jesus obedeceu? Ao Pai. Foi ou não foi tentado para obedecer a outro? E ele, em momento algum negou o Pai. Eu estou em obediência ao Pai. E meus irmãos, esta é a postura dos filhos de Deus. Aleluia. Não saberem que estão no caminho de Deus. Saberem que estão em obediência ao Pai. E tudo isto torna mais fácil. Vieram as dificuldades, veio Pai, Deus, estás no controle. Aleluia. Estás no controle. Glória a Jesus. Eu fui ameaçado. O teu filho foi ameaçado. Tu estás no controle. Oh, glória. E isto não é só lá, está aqui alguém pela primeira vez, alguém que está lá fora, que também vive sem. Isto é para ti, é para todos nós, é para mim. Isto acontece com todos nós, porque todos nós somos tentados a qualquer momento. Elias era um homem fantástico, era um homem de Deus. Mas alguns da vida muitas vezes esquecemos e é muito bom nós então entrarmos outra vez nisto e buscar a Deus e entrar na obediência ao Pai. Oh, buscar glória. a Deus. O que diz aqui, meus irmãos, no versículo 9, Elias, mesmo pedindo a morte, mesmo caminhando aquele percurso todo, é interessante que ele vai para uma caverna que até era o monte que se chama Horeb, que era o monte de Deus. E é que Deus estava lá, não é? Não é dizer a palavra de Deus. Então Deus vai ter Elias, o que fazes aqui? E aqui que eu o lamento ele começa-se a lamentar, coitado. Porque ele pensava que era ele, que aquilo era a luta dele, a guerra dele. Nós hoje já ouvimos a falar disto, muitas vezes nós pensamos que esta é a nossa guerra. Sim, em parte é, mas somos servos do maior general. Aleluia. Estamos ao serviço do rei. Ameaçar os soldados do rei é um problema, mas não é um problema para nós. Meus irmãos, Elias esqueceu-se que aquele rei já tinha sido derrotado. A rainha Jezabel já tinha sido derrotada. Elias esqueceu-se disso. Tudo estava conforme dos planos de Deus. Mas porquê é que não Acabe Elias? Porquê é que Deus não acabou logo com a tirania de Acabe? Porquê é que Deus não isto é que eu estou aqui a pensar. Porquê é que Deus não acabou logo com aquilo e deixou isto acontecer a Elias? Mas Elias merecia isto. Um homem merecia isto. Deus faz escolhas que muitas vezes nós ultrapassa a nossa mente, não é? A forma de Deus trabalhar é que Deus escolheu trabalhar connosco. Deus escolheu trabalhar com isto. E por aí adiante. Deus escolheu desta forma. Deus, dentro da sua vontade, está a fazer a sua vontade através de ti. Tu acreditas nisto? Tu acreditas que estás a ser usado para Deus cumprir a sua vontade? E que a sua vontade prevalece sobre todas as coisas. Não tem nada a ver se eu sou fraco ou se sou forte. E hoje estou fraquinho, vai ser um prejuízo para Deus. Deus está a trabalhar contigo, Deus está a trabalhar comigo. Mas a vontade de Deus continuará. E tudo se irá cumprir conforme Ele definiu. Tudo. E meus irmãos, Deus não está distante. Deus está a ver.
Versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Mas irmãos, um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da... Eu não estou aqui a ver, mas eu já vi na televisão furacões. Eles passam pelas casas e aquilo vai tudo. Nunca viram? Tal é o poder da natureza. E Deus apresenta-se desta forma. Elias, tu esqueceste de buscar o Deus. Tu já viste o que é que eu posso fazer? Tu sabes que isto é o meu plano, o poder que eu tenho, o que eu posso fazer. Então, Elias vai estar ali a presenciar o poder de Deus. Tu tens ideia daquilo que eu posso fazer? Tu tens ideia? As montanhas podem se rachar a meio. A natureza obedece. A terra treme. Os céus tremem. Vem relâmpagos do céu, vem fogo do céu. Montes se quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se a entrar. Irmãos, vamos aprender aqui com Elias. Elias conheceu ou conheceu a voz de Deus? Ele ouviu. Era o Senhor que estava a falar. É muito importante isto. É muito importante. Saber quem fala. Saber que é de Deus. Deus apresentou-se de uma forma suave e delicada, com compaixão, com misericórdia. Deus acusou Elias. Olha, Elias. Olha, mas eu dei-te razão quando tu ficaste. Eu dei-te razão. Deus não disse isso. Deus conhece perfeitamente, conhece-me perfeitamente. E meus irmãos, e nós estamos perante do Deus, é isso que Ele apresentou-se daquela forma. Eu sou o Deus que leva reis. Eu estou sobre os reis. Mas irmãos, o irmão queira ler em Daniel 2:21. Daniel, profeta Daniel 2:21. Para vocês não participarem um bocadinho. Ele muda os tempos e as horas. Ele renova os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Mas alguém é rei? Mas alguém pode ser rei? Alguém pode ser presidente? Sem a vontade. Alguém pode ser. Alguém pode ser. É que muitas vezes custa-nos entender porque é que aquela pessoa é presidente, porque é que aquela pessoa é rei. E nós julgamos muitas das vezes que eles podem fazer o que quiser, que podem destruir o mundo, que podem... Tudo está no controle de Deus. Porque quando nós acharmos o contrário, vamos achar que Deus perdeu o controle. Deus, em momento algum, perdeu o controle. E Deus mostrou que Ele, se quiser, Ele lança o vento e fogo e destrói tudo. Mas não é isso que Deus quer. Amém? Então quer dizer que Elias foi restaurado, meus irmãos, e de uma forma suave. Podia ter acusado. Olha, Elias, tu não me buscaste. Tu achaste que supostamente eras tu, achaste que deveria ser assim.
Tu achaste que Acabe e Jezabel não iriam ser corrigidos, não deveriam se humilhar perante ti. Tu achaste isto tudo, mas está tudo no meu controle. E Deus dá-lhe orientações. E eis que veio dele uma voz que dizia que fazes aqui Elias outra vez. E meus irmãos, Deus não responde, só pergunta. Muitas vezes nós podemos buscar respostas e Deus muitas vezes não nos dá a resposta. Já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. Eu muitas das vezes já questionei coisas e depois é mesmo assim, peço-lhe uma resposta. Porquê? Porquê que queres assim? Deus não responde. Porquê? Não é? Isto. Deus continua no controle. Versículo 14. E ele disse, eu tenho sido um extremoso zeloso, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E Elias estava sempre e eles fizeram isto, e eles fizeram isto. Eu só, olha, eu desisto. Eu não aguento isto. Eles fizeram tantas coisas más, eles foram tão maus. E eu estou sozinho, Senhor. Eu estou sozinho. E busco agora a minha vida para me atirar. Olha, Pai, volta para o teu caminho, vai para o deserto de Damasco, vem e unge e dá-lhe instruções. Olha, continua. E ele restaura. Mas irmão, isto é fantástico. O que é que aconteceu aqui, meus irmãos? O corajoso perdeu a coragem. Foi ou não foi? Mas terá só ter sido Elias que aconteceu isso? Foi só Elias? O que é interessante na palavra de Deus, mas irmãos, nós vimos tantos livros de heróis, e os livros de heróis, e muitas novelas, só falam nas coisas boas, as pessoas no auge, tudo corre bem. A palavra de Deus não é só assim, a palavra de Deus também fala das derrotas pessoais. Mas isto são derrotas, não é a derrota de Deus, porque em momento algum Deus é derrotado. E nós sabemos que em Deus somos mais que vitoriosos. Somos muito mais que vitoriosos. Muitas vezes a derrota vem a nós, porquê? Porque nós esquecemos de consultar a Deus. E meus irmãos, e nós vimos na história da Bíblia, vimos que aconteceu isto a outros homens. O que é que aconteceu a Abraão, o pai da fé? O que é que aconteceu? Na hora da verdade, a fé, onde é que estava a fé? Quando ele disse que Sara era o quê? Irmã. Onde é que estava a fé dele? O que é que aconteceu a Abraão? Ficou com medo. O rei Davi. O que é que aconteceu? Um homem com uma integridade, um homem justo, um homem... Quando viu uma mulher, o que é que aconteceu? Lá foi a integridade. Falhou na integridade. Moisés, um homem manso. Não é por a palavra de Deus? Chegou a hora da verdade, o que é que lhe aconteceu? Perdeu a calma. Pedro, homem valente, corajoso. Chegou a hora da verdade, o que é que aconteceu? Desagradou o Senhor. Ficam todos cheios de a coragem. Então o que é que nós somos? Sou melhor em todo o momento. E muitas das vezes, quando nós achamos que somos bons numa coisa, que somos fortes em alguma coisa, é aí que nós vamos ser derrotados. Porque tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Meus irmãos, nós, com esta palavra, meus irmãos, nós aprendemos coisas fantásticas. E, meus irmãos, e que Deus é vitorioso. Meus irmãos, Deus é tão vitorioso, meus irmãos, que o nosso maior inimigo, muitas das vezes nós somos assim, eu estou a ser tentado, eu não consigo, eu não aguento. João capítulo 6, dá a entender que falta aqui alguma coisa para Deus conquistar. Falta aqui qualquer coisa para Deus conquistar ainda. Isto é que muitas vezes nós achamos, não é? Há aqui qualquer coisa que Deus ainda não conquistou e... João capítulo 6, 36.
tudo o que o Pai me dá, virá a mim. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Isto é tão interessante que muitas vezes nós dizemos, eu encontrei Jesus, eu fui a Jesus e Jesus salvou-me, Jesus curou-me. Mas o que diz aqui, e há outros textos a dizer isto, tu não vais, tu és orientado a ir. Tu recebes a direção de Deus a ir. E Deus orienta-te a ir a quem? A Jesus. A humanidade, tu para seres vitorioso, para usufruir da vitória de Deus, nós temos que buscar a Deus e ouvir a voz de Deus. Então nós somos orientados a ir a quem? A Jesus, ao Filho de Deus. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Eu tomarei conta, eu o guardarei. Não é que Jesus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Jesus não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Mesmo aqueles que já morreram, Jesus não se esquece deste, nem se esquecerá. Já partiu. O que diz Jesus é que eu os ressuscitarei. É, não é? E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia, porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E murmuravam, pois, eles, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntaram: não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe dos conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis ante vós, ninguém pode vir ao Pai, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus, só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E, meus irmãos, isto é muito interessante, meus irmãos, porque temos alguém que é Jesus, o nosso Salvador. E, meus irmãos, em momento algum buscou a vontade de Deus e Ele nos ensina. O próprio Jesus, meus irmãos, obedeceu a Deus. O próprio Jesus nos ensina a buscar a Deus. E Ele praticou isto. É o maior exemplo que nós temos. É o maior exemplo. E, meus irmãos, Ele está de braços abertos e todos podem ir. Mas, irmãos, só para terminar, João 9:31. Só para terminar, o irmão queira ler, João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Isso quer dizer que Deus ouve aqueles que estão na sua vontade em obediência Na outra tem. a Ele. João 16:5. Eu vou ler só um instante para terminar. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, confessará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o nosso maior inimigo
já está condenado. Há motivo para os filhos de Deus viverem com medo, em depressão, carregar aquilo que não têm que carregar. Pois, irmãos, o que esta palavra diz é: vamos olhar para Deus, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Ele. A obra é de quem? É dele. E nós somos o quê? Discípulos, somos servos e somos usados por Ele, mas a obra é dele. Mesmo que sejas atacado pelo inimigo, o inimigo já está derrotado. Nós já podemos, sim senhor, aprender como Elias. Vale a pena ir à caverna. O nosso local é a caverna. Imagina Jezabel sabendo disto. Eu bem sabia que ele andava aí. Aquilo era tudo só papel. Na hora da verdade a gente aperta ele logo. Sempre a fugir. Ó. É para isto. Os filhos de Deus não fogem. Porquê? Porque estão em obediência ao Pai. E o nosso maior inimigo, meus irmãos, já está condenado. Está no mundo, mas já está condenado. Já foi destronado. Já foi... Meus irmãos, já tem o destino traçado. Ele sabe disso. Nós muitas das vezes é que nos esquecemos isto. A igreja esquece isto. O povo de Deus esquece isto. E é isso que Ele quer, que a gente anda distraídos, esquecidos. Nós somos vitoriosos. E o segredo é estar então em obediência ao Pai. Amém, meus irmãos? E Jesus está de braços abertos. Eu espero que todos nós aqui já tenhamos aceito o convite de Jesus. É o maior passo da vida que nós podemos dar. E Ele está de braços abertos. Todos aqueles a quem o Pai me enviar, eu o receberei. Todos. Ele está pronto a receber-te. Ele está de braços abertos. Por isso, tu hoje podes viver em segurança, em vitória. Em vitória, em segurança. Porque Deus não perde. Deus não é derrotado. Deus é a vitória. Amém? Que Deus ricamente abençoe os irmãos. Eu peço desculpa por me ter alongado, mas muitas das vezes nós queremos, eu gosto muito de ler a palavra de Deus e gosto de... Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. É a Bíblia que diz, então tudo torna-se mais fácil. Amém. Mais fácil para todos nós, amém? Mas eu gosto que Deus ricamente abençoe os irmãos. Irmão Custódio, por favor. Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a quem nos visita nesta tarde. Seja bem-vindo a este lugar. E se porventura depois quiserem também falar comigo no final, eu estou ao vosso dispor, está bem? Em segundo lugar, quero vos agradecer também as vossas orações por mim, também os vossos telefonemas. Eu agradeço-vos. Eu já estou melhor. Na verdade, estive doente, mas já estou a recuperar, já estou quase a 100%, então a Deus toda a glória. Quero-vos agradecer também a vossa preocupação, também as vossas orações, e na verdade Deus respondeu. Amém? Glória a Deus. Quero também anunciar, amados irmãos, que na próxima terça-feira nós teremos aqui o nosso culto de oração, o estudo da palavra, e também será o culto de ceia do Senhor aqui neste local, está bem? Os irmãos que não tomaram ainda a ceia, façam o favor de virem na próxima terça-feira. Se quiserem vir mais cedo, a partir das 8, venham orar ao Senhor, e às 9 horas da noite até às 10, nós teremos aqui também para dar continuidade ao culto e anunciando e pregando a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar nesta tarde. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, e também, Senhor, te agradecemos por este culto, pela tua presença, pela tua palavra. E rogamos-te, Deus, que o teu Espírito Santo possa, Deus, também contender com cada um de nós, e que a tua palavra possa ficar gravada também em cada coração. Senhor, dá-nos um resto de dia abençoado, Senhor, e ajuda-nos a viver debaixo da tua palavra, Senhor, cumprindo também a tua palavra. Em nome de Jesus oramos por aqueles que estão aflitos também nesta hora, por aqueles que, Senhor, estão preocupados com algo. Meu Deus, rogamos-te, Senhor, pelo poder da tua palavra e no teu nome, que possas operar também, Senhor, em cada um, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo seja com cada um de nós, até à vida.